Olá, eu me chamo Matheus Cartacho, sou crítico de cinema e faço parte da equipe de curadoria da Lumine. Isso significa que sou uma das pessoas que seleciona os filmes que você encontra na plataforma. Hoje damos início a um novo quadro em nosso canal, o Curadoria Lumine. Aqui, nós vamos falar em mais detalhes sobre as obras que disponibilizamos, trazendo uma perspectiva diferente sobre as estreias, começando pelas deste mês. Seja muito bem-vindo e espero que goste. O mês de maio de 2022 na Lumine será especial. Na tradição católica, ao menos desde o século XVII, maio é um mês mariano, ou seja, seus 31 dias são dedicados às devoções à Virgem Maria. Além disso, foi em 13 de maio de 1917, em Fátima, Portugal, que Nossa Senhora apareceu pela primeira vez para os três pastorinhos, Jacinta, Francisco e Lúcia. É nesse mês que também comemoramos, não à toa, o Dia das Mães. Por isso, decidimos trazer uma programação próxima a esses temas. Os filmes do mês se relacionam com devoções marianas e também com histórias de grandes santas da Igreja. Vamos ver o que preparamos agora? Espelhos da Espanha conta a história de Santa Teresa d'Ávila, em especial os seus últimos 20 anos, quando se dedicou a espalhar pela Espanha alguns pequenos monastérios onde suas irmãs carmelitas descalças pudessem levar uma vida de oração. O som do filme é preenchido principalmente por uma voice-off em primeira pessoa, em que uma atriz interpreta Santa Teresa d'Ávila narrando a própria biografia. En San José, sigo pasando cada día por los tránsitos, estrechos, blancos y desnudos. Y sigo alentando en aquella celda donde pasé los 5 años más descansados de mi vida y donde, sentada en el santo suelo, escribí para mis hijas el camino de perfección y rehice el libro de mi vida. Já na parte da imagem, sucede-se um arsenal bastante rico. São planos mostrando as paisagens das regiões da Espanha por onde Santa Teresa passou, assim como imagens de castelos e conventos com seus corredores, quartos, cozinhas, locutórios. Não sendo um documentário convencional, Espelhos da Espanha consegue resultados instigantes. O filme mostra mais lugares que pessoas, entre os quais a paróquia onde a santa foi batizada, as celas onde dormia e rezava por anos, os muros entre os quais aprendeu a ser monja, os jardins cuja beleza a encantava, etc. Por meio desse recurso, Espelhos da Espanha parece nos convidar a completar o que é dado a ver. Ou seja, devemos imaginar Santa Teresa se movendo por aqueles lugares, mas também podemos fazer o exercício de tentar ver neles o que ela viu. Assim, com essa soma de espaços e objetos, as palavras adquirem concretude. Ao ouvirmos falar das paredes que assistiam à disciplina da santa, nós vemos tais paredes, e isso oferece uma nova camada de sentido ao texto que é pronunciado. Ao mesmo tempo, aqueles lugares ganham novos significados enquanto ouvimos as histórias do que aconteceu ali. O que poderiam ser apenas lugares belos, o que em si já adquiriria interesse, passa a ter outra importância por fazerem parte da biografia de uma das maiores santas da história, que certamente deixou seus rastros ali. Espelhos da Espanha assim nos faz recordar. Os santos viveram neste mundo, foram atravessados por suas circunstâncias, mas também as atravessaram. Eles comeram, trabalharam, rezaram e mudaram para sempre os caminhos que percorreram. Antes de falar da próxima estreia do mês, vale recordar outro filme disponível na Lumine, o belíssimo documentário Lourdes, de Thierry Demasier e Alban Terley. Nele, nós acompanhamos as histórias de peregrinos que visitam o santuário de Nossa Senhora de Lourdes, na França, indivíduos em busca de consolo e salvação para os sofrimentos que carregam em suas vidas, sejam eles físicos ou espirituais. Esse documentário poderia até causar um mal-estar pela força de tais histórias, mostradas de forma franca, dura. Nas mãos de outros diretores, talvez o filme caísse em excessos sentimentais e nós o considerássemos apelativo, mas não é o que acontece. Lourdes é um filme que encontra um ponto de vista muito justo em relação ao que aborda, a distância certa, de onde podemos enxergar o peso e a graça daquelas vidas. Agora, em maio de 2022, mês mariano, retornamos, através de outro filme, ao santuário onde se celebra essa que é uma das principais devoções à Virgem Maria. O filme se chama Hospitalários, e como em Lourdes, nós descobrimos exemplos de vida múltiplos e emocionantes. São narrativas de sacrifício, desprendimento, fé e esperança. Pues mira, Antonio es todo corazón. Es un hombre que tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Es así, es entrega, es estar pendiente de los demás, te escucha, es una persona que sabe escuchar muy bien. Y siempre le puedes contar cualquier cosa y él siempre está ahí para escucharte, para animarte, para decirte, para consolarte. Y te impresiona porque tendrías que escucharle tú a él, porque tiene una enfermedad bastante gorda y él
pues nada, ahí está, escuchándote, queriéndote, estando a tu lado. Es un buen amigo, es un muy buen amigo. No lugar dos peregrinos, o foco agora está principalmente nos indivíduos que os acolhem, os cuidadores, voluntários e enfermeiros que recebem aquelas pessoas. Além dos recortes diferentes, é interessante comparar outros aspectos dos filmes. Lourdes era sombrio. O céu costumava parecer fechado, quase chumbo, prestes a chover, enfatizando a gravidade do que nos era mostrado. Havia uma solenidade que em Hospitalários é substituída por um ar mais cotidiano, espontâneo, até mesmo leve. Em vez de nos fazer entrar em outra atmosfera através da sugestão de sensações e sentimentos, Hospitalários apresenta aquele conjunto de histórias de forma objetiva, em estado bruto. São pais e filhos, maridos e esposas, amigos e irmãos que encontram no santuário, nas outras pessoas e no colo de Nossa Senhora a determinação para viver. Em suas aparições para Santa Bernadette, em Lourdes, em 1858, a Virgem Maria se apresentava com as seguintes palavras: "Eu sou a Imaculada Conceição". Apenas 4 anos antes, em 1854, o Papa Pio IX proclamou solenemente o dogma da Imaculada Conceição de Maria, após séculos de debates entre teólogos da Igreja. Entre as fontes que utilizou, o bem-aventurado Papa lançou mão de um dos textos dos mais importantes religiosos e intelectuais a tratar desse tema, o beato João Duns Scotus, cuja biografia é narrada na próxima estreia deste mês na Lumine. No filme Com Seu Nome, conhecemos a história desse frade franciscano, dono de uma inteligência superior e do dom de ensinar, que viveu no século XIII, na Idade Média. Sarà più potente la natura viziata ad infettare che la grazia a santificare. Dunque, nel primo istante del concepimento, infuse la grazia nell'animo di Maria. Potuit, dequit, ergo fecit. Nessa época, as discussões a respeito de temas importantes da fé eram muitas e longas. As disputas, ou disputatio em latim, eram ocasiões em que havia troca de argumentos seguindo regras fixas, a fim de auxiliar todos a se aproximarem da verdade. Por isso, a obra contém muitas cenas de conversas e diálogos. Nesses momentos, somos colocados ao lado de Scotus e dos demais personagens para assistir ao desenvolvimento de suas ideias. Em tempo real, é como se a verdade fosse sendo dada à luz. Para além da beleza das discussões, o filme destaca a personalidade de Duns Scotus. Além de sua inteligência, com a qual prestou grande serviço à doutrina católica, o beato manifesta a todo instante um exemplo valioso de calma, paciência e caridade. Finalizando o mês de maio, vamos apresentar 2 versões cinematográficas diferentes de uma personagem marcante da história do mundo e da Igreja, Santa Joana d'Arc. A primeira estreia é assinada pelo grande diretor italiano Roberto Rossellini. O seu Joana na Fogueira é uma adaptação do oratório, um tipo de peça semelhante a uma ópera, escrito por Paul Claudel com música de Arthur Honegger. A personagem principal é interpretada por Ingrid Bergman, atriz que já encarnara em outro filme, dirigido por Victor Fleming, em 1948, e também no teatro, pois antes Rossellini adaptou o oratório de Claudel e Honegger para os palcos, de onde trouxe muitas ideias. Como o título sugere, a obra é uma meditação sobre os últimos minutos da Marte francesa. Na Fogueira, ela visita episódios de sua trajetória, aos poucos aprendendo o sentido e a beleza das coisas que viveu até aqueles momentos derradeiros. O filme apresenta essas cenas sem interesse em ser realista. Tudo é teatral, predominando o artificialismo dos atores, dos cenários e também das cores fortes. O resultado é que esses longos instantes que precedem a morte de Joana até sua chegada ao céu são envolvidos em uma atmosfera mística e sobrenatural únicas. O segundo filme é Santa Joana, uma adaptação de Otto Preminger para a peça do escritor inglês vencedor do Prêmio Nobel, George Bernard Shaw. À semelhança da versão de Rossellini, esta também se organiza em flashbacks. Numa noite em seu palácio, o rei Carlos VII recebe a visita do fantasma de Joana d'Arc, com quem acompanha cenas-chave da vida dela, no campo, no exército e na prisão. Lançado em 1957, esse foi o primeiro filme de Jean Seberg, escalada justamente por sua inexperiência. Para o diretor, era mais importante ter uma jovem em cena do que uma grande atriz, pois Joana era jovem e esse aspecto devia ser preservado. Segundo os críticos, a interpretação de Seberg de fato é cheia de frescor, espontaneidade e autenticidade, valorizada pelos planos de longa duração do filme. Pious and chaste, for I must tell you that the things said of her by our English friends are supported by no evidence. Therefore you must be on your guard
against your natural. Essas duas versões vêm se somar às que já temos na Lumine, uma dirigida por Carl Theodor Dreyer, de 1928, e a outra por Robert Bresson, de 1962. Comparar as características dessas obras e os diferentes pontos de vista adotados pelos seus autores ao abordar um tema tão universal é o meio de criar um retrato ao mesmo tempo múltiplo e uno de uma das grandes santas e mártires da história. Chegamos ao fim deste Curadoria Lumine. E aí, o que achou? Agora que você já sabe o que te espera, diga aqui nos comentários qual filme você está mais ansioso para assistir e não esqueça também de compartilhar esse vídeo com sua família e amigos. Venha para a Lumine para aproveitar essas e outras obras do nosso catálogo. Obrigado e até a próxima!